Você é muito mais valioso do que você pensa. Você influencia também muito mais pessoas do que você pensa. Hoje eu estava conversando com meu amigo Keith e foi uma conversa de quase 3 horas que a gente estava gravando um episódio para o meu podcast em inglês. E o Keith é americano, ele tem uma história bem peculiar, assim. Ele nasceu em San Antonio, no Texas. Quando ele estava no ensino médio, ele perdeu o pai muito cedo, do nada, assim, infarto, alguma coisa assim. E o Keith, ele entrou no exército, ele estudou, ele morava no Japão até muito recentemente, até uns 2, 3 meses atrás, ele morava lá em Okinawa. Para quem não sabe, são um conjunto de ilhas bem ao sul do Japão, que dá umas 2 horas de voo de Tóquio, então é longinho, né? E eu conheci ele faz mais ou menos um ano e pouquinho, pelo X ou pelo Twitter, para quem é mais das antigas. E cara, logo quando eu conheci ele, primeira vez que eu olhei assim o perfil dele, as coisas que ele colocava, eu pensei, cara, esse cara é muito foda. Porque ele colocava umas coisas assim, ele colocava uma podcast que ele fazia ele mesmo, ele colocava músicas que ele fazia, ele colocava sobre as coisas que ele estava escrevendo, ele colocava sobre aprender japonês e escrever em japonês, sendo que ele é americano, né? Nem os japoneses, isso foi uma coisa que ele comentou. Até os japoneses acham japonês difícil, imagina para os outros. Então eles ficam super felizes quando alguém fala japonês. Ele. O que mais que ele fazia? Bom, era isso, era um pouco de tudo, sabe? Ele dublava também uns animes, uns desenhos, assim. Ele escrevia histórias e dublava. Cara, muita coisa, assim. Cara, artista mesmo, polimata, homem do renascimento, como você queira dizer, sabe? Ele é tudo assim que você possa imaginar. E quando eu comecei a ver as coisas dele, logo no começo que eu vi que eu ainda não conhecia ele direito, né? Ainda não tinha ficado amigo dele. Eu falei, caralho, mano, esse cara é muito foda. É, assim, até deu um pouco, fiquei até um pouco intimidado no começo, confesso. Né? Tipo, o cara sabia tudo, assim, olhando de fora, você fala, pô, o cara faz tudo. E aí depois, ao longo do tempo, fui conhecendo ele, né? Fui ficando amigo dele. Hoje em dia, realmente, dá pra considerar, e ele também me considera um amigo. Tanto que a gente ficou 3 horas conversando, né? E assim, passou o tempo assim. E, cara, uma coisa que eu falei pra ele hoje, e eu já falei outras vezes, mas dessa vez, não sei, no meio da conversa, assim, falei de um jeito que até ele ficou até meio emocionado, assim, até com a voz meio embargada, sabe? Quando a pessoa fica até meio, dá aquela fungada que tá meio choroso. E foi o ponto desse vídeo, assim, de que às vezes a gente não sabe o tanto que a gente influencia as pessoas e o tanto que o que a gente está fazendo é especial. Principalmente quando você está num ponto que ainda você não tem aquele sucesso imediato, sabe? Aquela coisa bem palpável, fácil de apontar, sabe? Depois que você começa a realmente ganhar dinheiro, que você começa, né, você tá ali com um carro bom, você tá ali com as coisas materiais, é fácil de apontar. Mas às vezes, quando você ainda não chegou lá, nessa parte mais palpável, você talvez não consiga se dar o próprio valor. E isso é uma coisa que eu vi com ele e que eu vejo com muita gente, na verdade. Comigo mesmo também. Às vezes a gente não sabe dar o próprio valor pra gente, para as coisas que a gente faz, a gente às vezes não tem nem essa noção. Então, isso aqui é pra você ter essa noção de que tem gente que tá olhando o que você tá fazendo, tem gente que se inspira em você, tá? Principalmente se você for uma pessoa assim, que você tem uma certa figura na sua família de ser o irmão mais velho, de você exercer algum tipo de liderança sobre as pessoas, sobre seus amigos, sobre seus parentes, pessoas que você trabalha junto, enfim. A gente acaba fazendo isso naturalmente, às vezes sem querer, às vezes sem perceber. Muitas vezes sem perceber. Então, eu queria passar esse ponto para vocês, né, dessa minha conversa com ele, de que a gente às vezes é mais valioso do que a gente pensa, né, e que eu quase fiz ele chorar. Aí acho que ele se segurou um pouco para não chorar até. E aí outra coisa que eu tava pensando sobre essa conversa, né, que muitas vezes a gente acaba tendo que aprender as coisas por necessidade, porque a conversa acabou indo muito para esse
âmbito de aprender, de desaprender, de como usar a inteligência artificial, que hoje em dia tem muitas ferramentas muito interessantes, né? Como usar ela a nosso favor para a gente conseguir realmente criar mais coisas, fazer mais coisas, ser mais eficiente, mas ao mesmo tempo também não esquecer que tem esse aspecto humano que é o mais importante, na verdade. A inteligência artificial, mesmo nos melhores modelos, ela ainda precisa dessa guia humana, dessa coisa que só a gente tem. Inclusive, estou lendo um livro muito interessante sobre isso, mas fica para outro vídeo. E aí a gente estava falando muito sobre esse negócio de aprender, desaprender, porque ele é escritor, mas ele também é professor de matemática, ele também fala em público muito bem, ele já foi membro do Toastmasters, inclusive lá em Okinawa ele era o presidente do Toastmasters, ele chegou a ser presidente agora no final. Assim, o cara tem muitos talentos, sabe? E você não nasce com esses talentos. Às vezes a gente olha as pessoas, né? A gente olha um... No Fred Mercury é até um mau exemplo, se for ver. Mas você olha caras, assim, muito fodas em alguma coisa, né? Geralmente a gente pensa gente, tipo artista, atleta, né? Que parece que é uma coisa meio... Um dom divino. E até certo ponto é. Mas isso é uma das coisas que a gente acabou conversando na conversa também. Que você tem até um certo nível que você vai chegar. Você ter o talento ou não ter o talento, você tem um... Você consegue chegar. Tipo, o talento vai te fazer chegar mais rápido ali. Você vai ter um nível mínimo que você vai conseguir chegar através do talento. Mas depois disso, você vai precisar de trabalho. Você vai precisar aprender coisas novas. Você vai precisar se esforçar. Porque o talento só não basta. Se você quiser competir... Lógico, se você quiser competir com um monte de amadores, beleza. O talento basta. Mas se você realmente quiser competir com os meninos grandes, né? Se você realmente quiser correr atrás mesmo, se botar na arena ali, se botar no ringue com o Mike Tyson da vida, da sua área, seja lá qual for, você vai ter que desenvolver não só o seu talento, você vai ter que desenvolver disciplina, você vai ter que desenvolver várias outras habilidades que vão poder permitir que você use seu talento da melhor forma possível, permitir que você... Senão você fica complacente, senão você chega no que eu chamo de a síndrome ou a doença do menino de ouro. Sabe, aquele menino de ouro, aquele molequinho que quando é criança, tipo, é um menino prodígio, que, nossa, ele é tão inteligente, ou ele é tão bom nisso, ele é tão bom no futebol, sei lá. Só que vai chegar uma hora que ele vai encontrar outros meninos de ouro, ele vai chegar, você vai, né, são níveis, assim, é tipo uma pirâmide, né? E aí você vai chegar numa hora que você vai estar competindo com outros meninos de ouro. Só que você vai encontrar um cara que ou ele é mais talentoso que você, com certeza uma hora vai chegar, e também o cara que, além de ter talento, ele trabalha pra caralho. Você vai encontrar esse cara. Então você vai quebrar a cara, aí que vai bater a síndrome do impostor, que aí você vai ficar pensando, caralho, mano, eu não sou tão bom quanto eu pensava. E até certo ponto é verdade. Até certo ponto é verdade, porque você se acostumou a ir até aquele ponto que era fácil pra você. Então, às vezes, você ter o talento, às vezes acaba sendo até ruim, no sentido que você acaba não aprendendo a desenvolver essa disciplina, não aprendendo a se esforçar, acaba ficando meio preguiçoso, é verdade. Eu conheço muita gente talentosa, eu conheço muita gente que é talentosa e preguiçosa. E acho que acaba andando, os dois acabam andando lado a lado, né? Mas se você aprender a domar esse talento, se você aprender a usar os dois, aplicar o trabalho duro e aprender a aplicar o talento junto e aprender a usar isso de forma inteligente, aí você voa. Aí ninguém segura. E se você ainda aplicar usando todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia, se você souber, você tiver, né, a cabeça, tiver as ideias, tiver né, a disposição de fazer as coisas, tiver energia para fazer as coisas, e você ainda usar as ferramentas tipo inteligência artificial, tipo várias ferramentas que a gente pode usar para alavancar nosso trabalho hoje em dia, aí ninguém vai te segurar. E isso foi uma digressão, mas que tem tudo a ver com o que eu falei com o Keith. E para quem quiser também, eu vou deixar, provavelmente vai ser semana que vem esse episódio, lá no Rock and Roll to Success, né, meu canal do YouTube, canal do... Bom, tem uma newsletter também, tem no Spotify.
é fácil. Vou deixar o link, obviamente, pro canal, mas esse episódio vai ficar absurdo, cara. Porque o Keith é um cara absurdo. Ele é muito, muito inteligente, mas ele também é esforçado e é uma coisa assim, o que ele quer agora é realmente se tornar um autor digital. Na verdade, ele se denomina um digital novelist, que ele fala, né? Um novelista digital. É que novela, na verdade, é um tipo de livro, né? Novela é um tipo de livro de ficção. Então, em inglês, novelist tem mais a ver assim com ser um autor de ficção, assim, sabe? Como um Machado de Assis, um Dostoiévski. Esse seria um novelist em inglês. E ele quer ser um novelist digital. Então, aprender a usar todas as ferramentas, né? Um chat GPT da vida, um Claude, as ferramentas também que dá para você fazer imagens, um Midjourney, ferramentas para fazer música, enfim, todas essas ferramentas, usá-las e aplicá-las para conseguir realmente você transformar aquilo, né? Você não só você escrever o negócio, mas você conseguir fazer tudo, assim, se quiser, você conseguir fazer tudo sozinho mesmo. Só você e as ferramentas, você conseguir publicar um livro, você conseguir divulgar o seu livro, que isso também acaba sendo uma grande dificuldade para todo artista. É você tem essa dificuldade. Até foi uma coisa que eu aprendi num curso, o cara falou, achei muito legal, que às vezes o artista, ele tem dificuldade em precificar o que ele faz. Porque ele sente tanto prazer em fazer aquilo, sabe? Seja música, seja uma pintura que ele faz, um desenho, uma poesia, qualquer coisa. Ele tem tanto prazer intrínseco em fazer aquilo que na hora de vender, na hora de colocar um preço, ele tem dificuldade, porque para ele já teve o prazer ali, sabe? Eu acho que até eu falei em algum outro vídeo disso aí. E aí ele acaba tendo essa dificuldade de colocar um preço. E outra coisa que muitas vezes o artista tem dificuldade é às vezes ele é bom no que ele faz, às vezes ele é até muito bom no que ele faz, mas ele tem dificuldade de vender isso aí. Ele acha que assim, minha arte é boa, tipo, a arte pela arte tem que ser boa, sabe? Eu sou um artista muito bom, não sei o quê, tipo, a arte fala por ela mesma, o meu trabalho fala por ele mesmo. E assim, até certo ponto, pode até ser verdade. Assim, a gente quer mesmo que o nosso trabalho fale por ele mesmo. Mas se ninguém vê o seu trabalho, se ninguém fica sabendo que você fez o trabalho para começo de conversa, não adianta nada. Não adianta nada. Aí, certeza que tem algum filho da puta que vai falar, tá, mas você tá fazendo um trabalho que ninguém tá vendo também, porque no momento que você tá gravando, você tem 21 inscritos nesse canal e você vai chegar em, sei lá, com muita sorte, 500 visualizações até o final do ano nesse vídeo. Cara, talvez. Mas, ao mesmo tempo, o YouTube é uma das ferramentas que você tem que aprender. Se você quiser divulgar seu trabalho, seja você um artista, seja você alguém que tem uma empresa. E isso é uma das coisas que eu tô aprendendo. Assim, que nem um ano atrás, quando eu vi o Keith pela primeira vez, botando tudo aquilo, eu me inspirei nele. Não só nele, né? Em outras pessoas também. Mas ele foi uma das grandes inspirações. E isso é uma coisa que eu falei pra ele, que foi o que ele quase chorou. E que eu já falei isso várias vezes, assim, não canso de falar, pra mim, ele é meio que uma figura do irmão mais velho, que ele é uns 9 anos mais velho que eu. E eu falei pra ele, cara, que eu me inspirei naquilo, e eu criei um canal, e eu comecei a postar vídeos, e obviamente no começo ninguém vê. Alguns vídeos que eu posto até hoje ninguém vê, pra falar a verdade. Mas ao mesmo tempo também já teve vídeos que eu postei que deram mais de 1000 visualizações organicamente, completamente organicamente, assim, praticamente sem nem divulgar. Acho que eu tava viajando quando eu postei, sei lá. Sabe, dependendo, tem coisa que acaba estourando. Se você for colocando, se você for tendo essa disciplina de colocar as coisas, se você também, você vai quebrar a cara, você vai aprender muito, cara. Isso foi outra coisa que a gente tava conversando também, que assim, você se desenvolver como empresário, como pessoa que cria as coisas e coloca para vender na internet, que tem a cara de pau para oferecer as coisas que você faz para alguém, sabe? Para seus amigos, para sua família, para ex-colegas de trabalho, para ex-colegas de faculdade, o que seja. Só de você fazer isso, você já está se colocando na frente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas morre de medo de fazer isso. Morre de medo. E eu sei isso, porque eu também.
até recentemente eu também morria de medo. Até recentemente eu não colocava minha cara a tapa, não colocava minha cara num videozinho na internet. E agora eu coloco. Agora eu coloco em inglês, agora eu coloco em português, agora, sabe, sair falando com as pessoas, perguntando se elas querem aparecer no meu podcast. Você acha que eu não tinha medo no começo? Óbvio que eu tinha medo no começo. Óbvio que eu ficava com vergonha de pedir. Óbvio que eu ficava com vergonha, né? Tipo, puta, esse cara não responder. Ah, e se o cara não quiser. Lógico que a gente tem esse monte de diabinho na nossa cabeça. Mas isso aí é uma coisa que a gente acaba tendo que superar e é uma coisa que a gente aprende a superar.